Bom dia, amados irmãos, irmãs queridas e abençoadas. Mais um dedinho de prosa, 22 de maio de 2020, o dia que o Senhor Jesus Cristo fez para vivermos uma vida plena, vivermos uma vida abundante. Vamos meditar em uma das passagens mais belas que há descrita na palavra de Deus. Abra, por favor, quem está com a Bíblia, ou me acompanhe no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. É uma história muito conhecida pelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, por aqueles que ouvem a palavra de Deus e por você, que é uma palavra muito conhecida. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Leiamos, pois. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários, 2 moedas de prata, ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Maravilha de Deus. Palavra que dispensa qualquer comentário. Nós vivemos numa sociedade extremamente doente. Uma das características dessa sociedade humana na qual estamos inseridos é a questão da compaixão, da piedade. Somos muito religiosos, muitos conhecem regras, normas e discursos lindos, perfeitos, mas a prática do amor, a prática da graça, da misericórdia, da piedade, da bondade e da compaixão, às vezes é rasa, superficial. Lembro-me que quando eu lecionava filosofia, numa faculdade que eu dava aula, eu tinha como objetivo trabalhar as várias ideias sobre a origem, os conceitos sobre a origem do ser humano. Qual é a concepção do ser humano nessa área, na ciência, no mito, na religião, no senso comum, na ciência, na literatura, as várias formas que nós inventamos para representar a ideia do ser humano. E eu colocava um filme que é chamado Blade Runner, o Caçador de Androides. E os meninos ficavam assim um pouco perdidos, um filme futurista, todo sombrio, todo doidão. Por quê? Naquele filme tinha algumas cenas que eram muito importantes para eu levantar um debate, discutir ideias. Uma das cenas mais importantes daquele filme era que aqueles androides, aquelas réplicas dos humanos, eles
para testar se era humano ou não, trabalhava a ideia básica da compaixão. O ser humano sem compaixão não é mais, tem absolutamente mais nada que ver com a humanidade. Jesus Cristo resgata esse valor. É o Deus da compaixão. É o Deus da graça e da misericórdia. O perito na lei coloca-o na parede. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso para provocar Jesus. Jesus coloca, mas você sabe o que está escrito na lei? Você entende o que você lê? Claro que eu entendo o que eu leio. E coloca lá o mandamento máximo que sustenta toda a ordenação religiosa, ética, moral, jurídica da tradição judaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a sua vida. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele, não satisfeito, para provocar o nosso mestre, o mestre da sabedoria, ele é a própria sabedoria de Deus. Provoca-o. E quem é meu próximo? Aí o Senhor conta uma história, uma parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém e acontece que ele é assaltado. Duas pessoas religiosas, um sacerdote e um levita. Levita era aqueles que faziam serviço do templo, cuidavam de toda a estrutura, organização do templo. Em tudo que havia era aquele grupo, representado pelos levitas, da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, um dos patriarcas de Israel. Conheciam profundamente esses serviços dele. Ambos, os dois religiosos, ignoraram, não se comoveram com aquele homem que foi assaltado, quase morto, o deixou espancar, acabaram com a raça do cara. Aí desce o samaritano. O samaritano, na tradição judaica, é considerado uma coisa qualquer, uma pessoa sem valor. Porque eles, durante um período, se misturaram. Os judeus se misturaram. Aqueles que residiam na região de Samaria. Então, os samaritanos não eram bem-vindos. Aí o Senhor fala que o samaritano se compadeceu daquele homem. Pôs ele no ombro, cuidou dele, lavou as feridas, derramou óleo e vinho para ele ser curado. E deu duas moedas, 2 denários, para o hospedeiro cuidar dele. E olha, quando eu voltar, eu pago todas as despesas. Qual desses é o próximo? Pergunta o Senhor ao perito da lei. O que teve misericórdia dele, vá e faz o mesmo. Meu irmão, minha irmã, precisamos cultivar essa experiência de misericórdia. Estamos vivendo num período que a misericórdia é essencial, a compaixão. Ontem eu li que já são quase 19 mil óbitos da Covid-19. Quase 294 mil ontem. Pode ser que já tenha aumentado. São milhares de pessoas em luto, pessoas passando fome, míngua, sem nada, sem esperança, depressivas, angustiadas. Você, o que você tem feito? Você tem intercedido? Você tem orado? Você tem se colocado à disposição para ajudar com 1 centavo, com 10 reais, com 100 reais, com a quantia que é possível para aqueles que estão em grande aperto, até de comida? Meus amados irmãos, examinemos o nosso coração nesta manhã e reflitamos à luz dessa palavra. O Deus da graça e da misericórdia, Ele quer que nós tenhamos o mesmo compromisso que Ele tem conosco. Ele nos ama, tem misericórdia, piedade e compaixão de nós e cuida de nós. Que nesta manhã, minha amada, meu irmão querido, seu coração seja avaliado à luz da palavra e que você tenha a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo, o bom samaritano, como é chamado, o samaritano. Ele é o samaritano, ele teve misericórdia e compaixão de nós e se doou, se deu por mim, por você. Que o Senhor Jesus abençoe você ricamente nesta manhã. Que a graça
A misericórdia, a compaixão, a piedade do Senhor sejam uma das marcas da sua vida, que todos nós precisamos uns dos outros. Amém, meus amados? Tenha um bom dia. Eu amo vocês. Um beijo. Meu nome é Doraci Cifuentes Rodrigues. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos meus amados. Amém. E até amanhã.